Voltamos e vamos logo direto para a City Shoes, porque tem dicas lindas e confortáveis com a maravilhosa Carol Macedo. Olha só. Oi Aline, hoje a gente vai falar de alegria, vai trazer leveza para o seu dia a dia, porque essa é uma proposta perfeita da City Shoes. Vejam o que vocês acham desse estilo de sandália. Sandálias super arrumadas para passar o dia, o salto mega confortável e eu amo esse detalhe que é todo em velcro. Para quem também ama cores e quer uma sandália lisa, essa daqui é uma pedida perfeita. Olha o salto trazendo todo o apoio para o pé. Eu amo essas sandálias. Podem confiar e venham conferir aqui na City Shoes. É isso mesmo, minha gente. A City Shoes fica lá no Shopping Rio Puti. Eu estou aqui de City Shoes porque eu fiquei viciada. Depois que você conhece a linha Comfort da City Shoes, você não quer mais nenhuma outra. Um dia que você estiver passando lá no Shopping Rio Puti, entra assim só por curiosidade. Só eu quero provar aquela sapatilha da linha Comfort que a Aline falou, que você vai ver. Ela é maravilhosa, é linda, confortabilíssima. E aí você não vai querer mais nem papo com outra sapatilha. Presta atenção no que eu estou te falando. Vai lá para você ver. Gente, agora o nosso papo com especialistas. Viram as nossas mamães no primeiro bloco, né? Várias dúvidas, várias curiosidades. Recebemos muitas perguntas aqui sobre o assunto. E aí, já quero começar perguntando com relação ao banho, né? Aquele momento do banho. Até quando que tudo bem? O pai pode dar um banho na filha? Ou a mãe pode tomar banho com o filho, ele está ficando já grandinho. Como é que deve ser conduzido esse momento? Pode começar respondendo para a gente, doutora? Sim. Então, a própria criança sinaliza de que não quer mais o banho com o pai, no caso da menina, né? Que não está se sentindo à vontade. Então, é importante respeitar, né, a vontade da criança, porque ela já não se sente mais bem com aquela situação. Entendi. O menino geralmente, segundo Freud, ele é mais ligado à mãe. Então ele fica bastante tempo com a mãe sem se constranger, né? Mas também, quando chegar o momento dele não querer mais, é respeitar a vontade da criança. A doutora Tamires Andrade é pedagoga, né, doutora? É coordenadora, na verdade. Sim. Eu tenho dúvidas com relação, por exemplo, a creches, a infantários, né? Onde as crianças muitas vezes ficam em período integral e aí lá é dado banho nas crianças. Algumas vezes, tudo bem, o banheirinho é separado e tudo. Tem alguma orientação específica para as mães ou para as crianças, mesmo na creche com profissionais? Deve ser feito esse alerta? Sim, com certeza. Esse alerta deve ser diário. Passado para as mães, né, como um alerta, justamente para que a escola também, no momento que for fazer as intervenções, né, até no cuidado de quem irá banhar, né? No caso, essas creches que você falou de tempo integral, que a criança precisa passar o dia inteiro, né? Então, precisa de um tratamento diferenciado, né, e de uma orientação. As pessoas que vão lidar, né, com essas crianças nessa fase precisam ser o quê? Capacitadas. Então, por isso, eles precisam ter uma orientação voltada justamente para as pessoas que vão lidar com elas, né, para entender o momento também, porque a criança, a gente não pode falar de uma forma abstrata, tem que ser clara, né? Como as mães falaram anteriormente, precisa ter uma conversa, um diálogo, e isso tudo também na escola a gente precisa analisar. Nossa. Bom, esse é sempre muito um assunto capcioso, né? Nós recebemos um vídeo que nós agradecemos muito a Viviane Bandeira, que já esteve inclusive aqui com a gente. Eu achei muito interessante a dica que ela deu, que é como ela age com os filhos na hora do banho. Ela pede licença, olha, com licença, eu vou agora lavar seu cabelinho, com licença, para que a criança entenda que precisa do consentimento para que seja tocado. Vamos assistir, olha só. Eu sou Viviane Bandeira, mãe da Laura, da Luísa e de uma estrelinha, Maria Lucas. A Laura tem 6 anos, a Luísa 4. E a gente também conversa com as meninas sobre consentimento. E não é só conversar, né? Porque a criança, ela aprende muito pelo exemplo, pelo exercício diário. Então aqui em casa, quando eu e o Alexandre vamos fazer algumas coisas com as meninas, é o banho, é o pentear o cabelo, é o ajudar a vestir, a gente exercita o consentimento. Então, filha, com licença, vou passar um sabonete em você agora. Filha,
com licença, eu agora vou passar um shampoo no seu cabelo, para que elas entendam que elas precisam permitir que as pessoas toquem em seus corpos. Elas precisam permitir que as pessoas toquem nelas. Elas precisam saber que elas são donas dos seus próprios corpos, né? E elas precisam construir isso desde a infância. Para o exercício da cidadania plena, se você ensina o seu filho e a sua filha o que é o consentimento, o seu filho, a sua filha não serão assediadores. E se nós vamos ter menos assediadores, nós vamos ter menos pessoas assediadas também, né? Então, vamos juntos. É nisso que eu acredito. Um beijo grande. Aline, beijão, querida. Muito obrigada pela oportunidade. Beijo, Vivi, linda. E aí, doutora, o que você achou desse hábito, né, que ela tem com as filhas? Fantástico, porque ela realmente está empoderando as filhas, está ensinando que o corpo é delas, que ninguém pode tocar quando elas não quiserem. E mais, ela está prevenindo as filhas dela de sofrer alguma violência sexual, porque infelizmente no Brasil, 70% dos casos de violência sexual ocorrem dentro de casa. Então, quando a criança ela tem a informação, ela não é tão vulnerável assim. Ou seja, ela sabe que aquele toque é proibido, que ali não pode. Então, quando ela é orientada pela mãe, pelo pai, dessa forma, dificilmente essa criança vai passar por alguma violência. Ela pode até passar, mas ela vai saber como pedir ajuda. Ela não vai ficar calada e nem vai se sentir culpada, porque a tendência é que a vítima se sinta culpada. A criança acha que o adulto está tocando nela, a culpa é da criança. A vítima, ela carrega isso dentro dela. Ou seja, a culpa é do agressor, mas a vítima acha que a culpa é dela. E por isso fica calada. Nossa. Vamos falar com relação, você falou em ficar calada, a questão dos segredos, né? É muito comum e as pessoas acabam achando normal o fato, por exemplo, de chegar um tio e dizer assim, olha, eu vou te dar esse chocolate aqui, mas hoje é domingo, ela não fala pra mamãe que eu te dei esse chocolate, não. E aí eu ouvi uma vez que isso pode ser muito arriscado, porque na cabeça da criança guardar segredo pode ser uma coisa boa, ganhei um chocolate, não conta pra mamãe, é meu tio querido, enfim, né? O vô, por exemplo, que não é abusador, ele oferece alguma coisa, mas não fala pra mamãe que a gente foi aqui não. E aí na cabecinha da criança, ela pode pensar que aquilo é certo. Tem algum sentido isso, você acha? Pode ser? É ruim dizer para a criança que ela vai guardar segredo? Olha, pode ter sentido, né? Ela pode achar como aquela pessoa que deveria protegê-la e acaba abusando, então ela fica confusa. Dá uma confusão, né, na cabecinha porque dela. ela pensa assim, não, mas é meu pai, não, mas é meu avô, não, mas é meu tio, então será se pode? Como a nossa A convidada, né? convidada do bloco anterior falou, poxa, eu me sentia ingrata de ter que falar o que ele estava fazendo comigo. Quer dizer, ela estava sofrendo violência e mesmo assim achava que ia ser ingrata se fosse, né, denunciá-lo. Então ela acabou aguentando calada o que ela passou. Então essa história do segredinho talvez não seja muito boa, porque a criança pode se confundir entre né? o que deve ser falado, né? E o que Exatamente. não deve. Doutora Tamires, me tira uma outra dúvida ainda com relação à parte escolar. Crianças na escola tem muita história de que é meu namoradinho, é minha namoradinha, né? As crianças cada vez mais novinhas estão com isso, às vezes com 3, 5 anos, já estão, é minha namorada e etc. Como é que a mãe deve lidar com isso? Não, para com isso, criança não namora, acabou? Ou talvez se a gente for falar isso vai ser pior, como lidar? A mãe, o pai e também as pessoas que estão próximas, né? Porque às vezes a gente tem uma afinidade com outras pessoas também no ambiente escolar e familiar. Necessita ter uma conversa, sempre, o diálogo, sempre. E essas conversas precisam ser o quê? De alerta. Esse papo está na idade certa? Então precisa sim, 5 anos, 4 anos, criança às vezes fala o que ouve. Então precisa se notar aquilo que ela está falando, comentando, para justamente explicar
que deve ter a idade correta, né? A idade certa, o momento certo. Mas isso não para esconder da criança os significados do seu corpo, das partes do seu corpo, como as mães nos blocos anteriores aqui falaram, a respeito da criança saber, né? Cada parte do seu corpo, a escola fala, a escola ensina, não como disciplina, mas sim em diversos projetos que temos na escola. E o pai e a mãe devem alertar, né? E a respeito da sua pergunta, deve-se conversar com a criança. É o momento certo, né? Isso realmente deve ser comentado, né, por você, criança, né, lidando sempre com a realidade, não assustando a criança, mas de uma maneira que ela possa compreender. É muito importante isso, porque às vezes a gente fica tão nervosa, tão assustada com aquela situação e acaba passando a tensão desse assunto para a criança, né? Tem um vídeo que é bem didático, bem incrível, que eu quero deixar aqui para vocês, que eu acho que pode ser um bom aliado na hora de tocar nesse assunto com os nossos filhos. Olha só. Pipo e Fifi para bebês. Esse é o Pipo. Essa é a Fifi. Eles são curiosos, mexem aqui e ali. Na hora do banho, é sempre uma diversão. Veja só, sem a fraldinha, como eles são. Criança no banho também é sapeca. Tem gente com pipi e tem gente com pepeca. Essas partes especiais só vovó ajuda a lavar. Pipo e Fifi sabem que mais ninguém pode tocar. Logo vão usar pinico e largar a fraldinha. E aí vestirão uma cueca ou uma calcinha. Depois do banho, Pipo e Fifi estão limpinhos. Pepeca e Pipi ficam guardadinhos. Pipo e Fifi confiam no tio Edu da creche, que também ensinou que nessas partes ninguém mexe. Pipo e Fifi mandam beijinho pro neném. E você, joga um beijinho para eles também? Tá vendo? É um exemplo de vídeos e de recursos que a gente pode mostrar para os nossos filhos ainda pequenininhos, que é uma pergunta que a gente vai falar agora no bloco que vem, sobre como falar quando eles são bem pequenininhos, tipo 1 e 2 anos, tá bom? Fica com a gente, porque agora é hora do nosso quadro Chama o Doutor. Olha só. Chama o Doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Rinite, sinusite, otite, quem de nós, mamães, nunca se deparou com essas ites da vida, em especial quando entra na escola, esse período de berro ou bró. E eu tô aqui com o doutor Alexandre Mota para mostrar pra gente que a osteopatia pode ajudar também nessas crises de repetição, doutor? Pode sim. Os ossinhos que estão em formação, os ossinhos do crânio, da cabecinha da criança, da face da criança que estão em formação, e é onde ficam cavidade nasal, onde ficam essas mucosas que se irritam, né, formando a famosa rinite e sinusite, elas precisam de um movimento também, tá certo? Então, normalmente, crianças que têm rinite de repetição, sinusite, gripam com muita facilidade, tem algum fator mecânico ou craniano ou a nível do tórax que estão contribuindo para essas infecções. Me diga uma outra coisa, a mãe trouxe o filho para fazer o tratamento de osteopatia. Em quanto tempo que a gente tem um retorno, um resultado? Já melhorou? Tudo depende da importância do fator mecânico. Tem casos que o fator mecânico é a causa direta dessas rinites, dessa irritação na mucosa. Então, nesses casos, a resposta é imediata. Em outros casos, o fator mecânico não é tão importante, mas a gente vê, dentro de 2, 3 atendimentos, a gente já vê uma melhora muito satisfatória. É mesmo, doutor? 2, 3 atendimentos já... Mas e assim, a criança vai ter que fazer aquele tratamento direto para o resto da vida, ou ela vai, faz aquele tratamento e pronto, deu tchau? Não, quando a gente encontra algum fator, alguma cadeia lesional, como a gente chama, né, que são desequilíbrios, vários desequilíbrios no corpo, a gente faz um plano de tratamento. Normalmente se começa com atendimentos semanais, faz 2, 3 atendimentos semanais, depois a gente esparça mais, a cada 15 dias, a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, e até a gente conseguir dar alta para a criança. E também podemos trabalhar de forma preventiva, ou seja, a gente faz um atendimento bimestral, só para ver se a criança está tudo bem com a criança, se teve alguma disfunção, algum problema que aconteceu nesse período.
Maravilha. Dicas então para as mamães, se você está com aquele filhote que sofre de rinite, sinusite, atenção, otite de repetição, que é muito sério. Uma dica para você vir aqui, ó, a gente já sabe dos benefícios e é muito bacana que você venha e possa também usufruir dos benefícios da osteopatia. Chama o doutor. Um carinho da Crescer Vacinas. Proteção para todas as idades. Maravilhoso, doutor Alexandre. É uma saída aqui para as mães. Muitas vezes precisam usar muito antibiótico, muito corticoide nesses casos. E a osteopatia não precisa de medicação. Próximo bloco a gente volta, porque ainda tem muita dúvida sobre a educação sexual. Fica aí, hein?